você ligado à Rádio Câmara 103,5 e também acompanhando a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital. Nossa Em Pauta de hoje, mais uma vez, alô Procon, Gilberto Avelar, do setor de fiscalização e reclamações do Procon, e o Rui Correia, que é gerente do Procon Câmara. Mais uma vez, vocês por aqui, que bom. Como é que foi o final de semana, Gilberto, Rui? Bom dia, Edmilson, bom dia, Santiago, bom dia, Rui. Bom dia, nossa querida audiência aí. Tranquilo final de semana, tempo tá seco demais da conta, né? Precisando dar uma chuviscada aí para poder amenizar um pouco. Mas vamos embora lá, direito do consumidor. Hoje a gente vai falar aí sobre vício oculto, defeito oculto, não é? Porque de fato vários consumidores aí desconhecem, até mesmo fornecedores desconhecem aí essa previsão aí do Código de Defesa do Consumidor, previsto lá na seção 4ª, no artigo 26, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Bom dia pessoal, Oi. tudo bem com vocês? Beleza, Tal? como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo Os ótimo, times graças a mineiros no final de semana daquele jeito, né? Acho que o América empatou, né? Cruzeiro perdeu, até perdeu. Não tá bom não. Mas enfim, como é que tá? Verdade. Como é que foi o final de semana, beleza? Bom, sexta-feira teve uma bela festa da advocacia, né? Festa da OAB. Sim, Muito tive boa, notícia. muito boa. Marcelinho de Lima, Exatamente, Muito Josi legal. Campos. bacana. Muito Josi, boa. mas o Julinho, E estive até aqui de Uber dessa vez, porque, né? porque já sei. Não é? Não precisa dizer porque que você foi de Uber. É verdade, né? Temos que dar exemplo, né? Admilson? Claro, sem dúvida. Né? Na dúvida vai de Uber, né? Pra não ter Exatamente. problema com trânsito e Exatamente. bafômetro e tudo mais. Vamos lá então pro tema de hoje, gente. Opa, vamos Vamos lá. embora lá, né, Rui? Qual que é a bronca, qual que é o artigo? Vamos lá, né? Vício oculto, Vício oculto, defeito isso. oculto. É aquele defeito que, na realidade, ele aparece em algum determinado momento, especialmente após a garantia legal e contratual do produto. Então, o artigo 26 do Código diz que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca, né, em 90 dias, se tratando aí de bens duráveis, mas existe ali um segundo suspiro, né, Rui? Que está previsto lá no parágrafo 3º do artigo 26, que diz que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial, ou seja, a contagem desse prazo, inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. O vício oculto, só para dar uma clareada aqui para os nossos queridos ouvintes, ele ocorre muitas vezes após a garantia, né? Então tem uma garantia legal que é de 90 dias, muitas vezes tem uma garantia contratual, que é aquela garantia acessória, Extensivo. né, extensiva, né? Por exemplo, o fornecedor aí, o fabricante, ele dá 1 ano de garantia no produto, 90 dias de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual. Às vezes, quando você compra um produto, o pessoal fala assim, você quer pagar um pouquinho a mais para garantia estendida? Que fala Isso, assim? aí nós já Isso. entramos numa outra modalidade, seara, que na é. realidade não é nenhuma garantia estendida, é um seguro garantia estendida. Até que você né? paga por ele. É um Você seguro. está pagando um seguro. Você Não paga, é uma garantia por não lei, é né? uma garantia, mas é um seguro, né, que vai dar aí ao consumidor uma Garantia mais certa ampla, né? reserva, né, de garantia Sim, mas se ampla. você paga por ela, então quer dizer, isso aí É tá mais um seguro mesmo, É um é. seguro, É um seguro. Mas assim, nós estamos falando do prazo 90 dias legal, Isso. e aí aparece o tal do vício oculto. É aquela coisa que do nada isso. aparece após a garantia Ah, oficial. comprei aí uma televisão, a televisão tem 1 ano de garantia, quando deu ali um ano e 1 mês, terminou a garantia legal e apareceu um defeito, um vício que não se sabe Parou de onde, funcionar. de onde que veio, o que que aconteceu. Pode-se recorrer ao artigo 26, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, sob aí a alegação do vício oculto, não é? Ah, mas quem é que vai dar essa garantia? O fabricante. Você vai acionar o fabricante desse produto, requerendo aí, não é, a evidência aí quanto à garantia do vício oculto. Então, portanto, esse vício oculto, qual é o prazo que eu tenho desse vício oculto? A partir do momento que você evidencia esse vício, esse defeito oculto, você tem 90 dias de garantia. Ok? A partir do momento que você descobriu Isso. o vício, apareceu o vício,
Exatamente. Então, quer dizer, 90 dias. Os 90 oficiais venceram, Isso, aí apareceu o vício oculto, isso. você tem mais 90, é um oxigênio. Exatamente. se for, É um segundo é. suspiro, vamos dizer assim. Muitas vezes o consumidor, mesmo o fornecedor, ele não tem ciência aqui dessa tratativa legal, mas uma vez que está previsto em lei, é direito, né, Rui, que o consumidor possa recorrer a esse dispositivo. Não é? Sim. Juridicamente dizendo o seguinte, o que acontece? Decadencial. Ou seja, o que é decadência no direito? É o prazo que você tem de acionar a justiça, certo? Então, se, por exemplo, você descobriu o vício, certo? E tomou conhecimento do vício, e você gastou 93 dias para entrar com ele na justiça, essa ação sua você vai perder. Você tem um prazo de Você 90 tem dias para o vício exatamente. oculto. Exatamente. Então, por isso chama-se prazo decadencial. É o prazo que você tem para entrar no poder público. Agora, a partir do momento que você descobre o vício, mas você procura ou PROCON, ou comunica ao fornecedor ou ao fabricante, aí não, aí cessa aqui para decadencial e ali, dali para frente, você... Já é responsabilidade, você Exatamente, transfere a responsabilidade. Aí nós voltamos ao nosso código, Exato. de ele ter o fabricante ou o fornecedor, né? Devolver o produto ou dar abatimento, aquelas cláusulas, aquelas situações. Sim, trocar por um Certo. outro mesmo valor, aquela coisa toda, né? Isso. Pois é, mas quando acontece esse tipo de situação, a grande maioria das pessoas, quando estraga após o vencimento, às vezes não sabe dessa informação, né? Exatamente. Esse Na vício realidade, oculto, né? Falou, acabou a garantia, vamos comprar outro. o Rui... Você tem essa possibilidade de conhece, recorrer, né? Rui conhece bem essa máxima. A lei não socorre os que cochilam. Então, portanto, se há um direito seu resguardado, você deve fazer uso desse direito. Muitas vezes, qual é o caminho aí que o consumidor tem? Primeira coisa a fazer é o primeiro acionamento ao fabricante. Se há uma negativa desse fabricante no acatamento do vício oculto, importantíssimo que o consumidor procure o PROCON, para que o PROCON possa mediar a situação e ver qual é o caminho aí a ser tomado. É né? sempre importante reforçar que, como nós já dissemos, né? Fornecedor e fabricante são solidários Exato. na responsabilidade. Então, se você aciona ou o fabricante ou o fornecedor, o efeito é o mesmo. Deixa eu perguntar para vocês. E como é que a gente identifica o que é vício oculto? Por exemplo, passou 90 dias, venceu o prazo Ok. de garantia. Perfeito. O que é o vício oculto, por exemplo? Parou de funcionar. Como é que você faz assim? Não, isso é vício Perfeito. oculto, isso aí queimou mesmo, isso aí foi mau uso? Como é que Aí detecta que isso? tá. Na realidade é o seguinte, passou o período de garantia de 90 dias. Aí o produto apresentou um determinado defeito, um vício. Juridicamente é enunciado como vício. O vício é um defeito que o produto apresenta. Tá. Quem vai fazer aí as considerações sobre a questão de mau uso ou defeito de fabricação é o fabricante. Sendo que, se o fabricante alega que houve ali um mau uso, o fabricante vai ter que emitir ali um laudo Isso técnico. foi mau uso, isso deixou cair água, informando as alguma coisa. circunstâncias, né, Rui? Exatamente. Ligou na Como- tomada de 220 no E 110. reforçando que em relação consumerista, relação consumidor-fornecedor, o ônus da prova é sempre invertida. Isso. Certo? Ou seja, exatamente. então, eu comprei e estava com defeito. O fornecedor tem que provar que foi mau uso. Exatamente. Esse dispositivo aí do ônus da prova por parte do fornecedor é uma previsão dentro das relações de consumo. Sendo que na justiça, quem acusa alega, de fato, qual é esse ônus da prova. Mas no caso das relações de consumo, quem tem que, de fato, alegar o ônus da prova é o fornecedor. É a única Então, relação, é o único momento onde há essa inversão do ônus. Por essa quê? inversão do ônus. Porque o CDC veio, o Código de Defesa do Consumidor veio exatamente para proteger a parte mais fraca, ou seja, o hipossuficiente, Isso. sobre o grande, que seria uma empresa de automóveis, bancos, certo? Então, e muitas das vezes o próprio consumidor não tem acesso às informações do que o fornecedor tem. Então, por isso esse ônus da prova, essa inversão. Uma pergunta, eu não sei se cabe nesse tema, de repente uma descarga elétrica, por exemplo, que não é culpa
não é culpa sua que sua televisão parou de funcionar. Uma descarga elétrica da natureza, isso entra como oculto? Não. Cabe aí a avaliação do fornecedor para determinar as causas desse vício. Por exemplo, falta de energia elétrica, de repente vem aquela... Um caso fortuito, né? A queda de energia, por exemplo, né? Isso. Certo? E queima a sua geladeira. Queima a sua geladeira. Isso. Uhum. Aí é uma falha na prestação de serviço. Aí já não é com o fornecedor. Inclusive, a companhia já não é com o fornecedor, fornecedora de energia. Não é com o fornecedor de energia. Não é a empresa da geladeira. Não. Porque aí aconteceu naquele momento. Qual foi a causa? Tudo jurídico assim, efeito e causa. Certo? Então tem que ter essa ligação. O que gerou a queima da geladeira? O pique de energia. Aí já é com a companhia elétrica. Mas é muito difícil até que o consumidor possa classificar esse tipo de evento, não é? Acontecendo o fato, seria importante, né, Rui, que acionasse aí o fornecedor do produto, quem é o fabricante do produto, para que ele pudesse avaliar a situação e tendo ali de fato a evidência que foi uma descarga elétrica, aí sim seria um acionamento a ser feito à empresa de energia elétrica. Porque muitas vezes pode acontecer um fato consecutivo, mas é muito difícil do consumidor elencar uma relação de uma situação onde o produto apresentou um defeito e esse defeito foi inerente a uma descarga elétrica, não é, por parte aí de uma fornecedora de energia elétrica. Então, na dúvida, acione o fabricante do produto, o fabricante vai ter oportunidade de fazer as considerações dele e caso seja ali evidenciado que foi uma descarga elétrica, automaticamente esse laudo aí do fabricante vai subsidiar o consumidor dentro do evento onde houve a descarga elétrica. Aquela garantia estendida que a gente está falando, que é tipo um seguro, aí já cobre isso, né? Aí é que tá. É preciso verificar no seu contrato. Qual é o contrato, qual é o conteúdo dessa cobertura. Você quer mais um ano aqui de garantia estendida? Quanto que é? Não, põe mais aí R$80. Então tá. Mas aí vocês não leram o contrato, não. Tem lá aí que o que acontece? Você pode reparar que os novos seguros de carro, principalmente, eles vêm que o sinistro conta efeito da natureza... Isso. Granizo, enchente. Isso. Então, tá constando o contrato. Agora, esse seguro estendido da loja, tá constando descarga elétrica? Tem que saber, aí que tá, né? Descarga elétrica, enchente, molhou, exatamente. inundou a casa. Exatamente. Porque se simplesmente você evidencia e fala assim, não, esse é um seguro garantia estendida, mas não há previsão, né, de uma cláusula ali que proíba a cobertura numa circunstância dessa, então pode caber aí a cobertura desse seguro garantia estendida nesse tipo de evento também. Não é? Verdade. Se não proíbe, é porque autoriza. Sim. Então, porque não é proibido, é permitido. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é vedado, essa apólice não cobre isso, entendeu? Isso. Ninguém será obrigado, senão por força de lei. Não é, Rui? Certo. Então, portanto, importantíssimo que o consumidor compreenda, entenda o que de fato é esse seguro garantia estendida. Porque senão se torna sem efeito. Você faz um seguro garantia estendida, onde tudo ali é cerceado, todo o direito do consumidor é cerceado ali. Se o produto tomar uma friagem, não tem garantia. Se o produto tomou chuva, não tem garantia. Então, para que garantia? Então, portanto, é importantíssimo que o consumidor... Garantia para queda, alguma coisa? Isso, o consumidor avalie a eficácia desse seguro garantia estendida para não ser surpreendido no caso de um evento aí, de um vício, de um defeito que esse produto possa apresentar pós-garantia. É importante que releia, e essas empresas que fazem seguro, eles fazem esse seguro bem detalhado, porque se houver uma interpretação, com certeza, sempre vai ser em favor do consumidor. Então, se não está constando no contrato, é a favor do consumidor. Sempre pesa para o lado do consumidor. Sempre. Se não tiver nada... tiver que pesa a favor do consumidor. Essas coisas que acontecem, por exemplo, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, aquela enchente, que milhares e milhares de veículos, vamos colocar essa parte do veículo, ficaram debaixo d'água, tem aí milhares também entrando pedindo seguro, outros não tinham seguro,
E aí como é que fica essa situação? O PROCON entra nesse tipo de situação quando é causa da natureza? Na realidade, toda vez Posso procurar lá e que falar assim, ó, deu uma descarga elétrica, queimou minha televisão. Uhum, Mesmo não tendo mais garantia, estendido, que seja lá no... Ok. O que é importante Posso ir o no PROCON consumidor... resolver, para vocês entrarem em contato com a companhia de energia elétrica, por Ok. exemplo? O que na É o realidade, primeiro caminho, é preciso ter materialidade, né, Rui? Sim. Quem produz a materialidade, no caso de um evento dessa natureza? Ah, queimou o televisor e foi depois de uma descarga elétrica ou depois de uma chuva, né, extensiva, cheia ali de raios, trovões e tal. Quem pode avaliar o dano causado a esse aparelho? É preciso ter um orçamento prévio do que é que ocorreu com aquele aparelho. Isso, um O técnico que eu vai posso discriminar. fazer? Posso levar num técnico, especialmente obra se danada. for. Mas é assim que funciona. A materialidade, ela é a comprovação de Você uma leva na eletrônica ocorrência, e fala, ó, de um isso aqui foi uma fato. descarga elétrica, queimou... Ok. tal. Nessa hora a eletrônica vai ali, o técnico vai emitir um laudo dizendo qual é o orçamento, qual é a evidência do que ele encontrou e através desse orçamento, desse laudo, é possível pleitear ali o direito do consumidor, seja ele, no caso, por exemplo, Aí da ele pega esse ocorrência- laudo, leva no PROCON e fala, olha, eu tenho um laudo Exato. aqui que foi uma descarga elétrica, queimou minha TV. Por que é tão importante esse laudo? Porque caso não se resolva de uma forma amigável administrativamente, vai ter que procurar a justiça. E tem um jargão que fala assim, o que está fora dos autos está fora do mundo. Ou seja, se você não tem como comprovar o que você está alegando... É só a sua palavra, não basta, né? Exatamente. Se você chega lá contando uma Porque história... porque houve a materialidade daquilo ali. Então, houve um problema. Então, caberia a você ter feito um laudo. É igual, por exemplo, você, num acidente de veículo. Você tem que apresentar 3 orçamentos, os mais baratos, tal, para poder, né, rever esse valor. É a mesma coisa. Então, é importantíssimo que seja feito, não precisa nem um laudo, né? Que seja atendido, se tiver no período de garantia, principalmente se seja Isso. autorizadas, né? Que é Isso. mais importante, dá mais Exato. credibilidade, Uhum. porque cada Ela é lugar... autorizada para fazer aquilo, né? Exatamente, né? Aí você faz isso, aí você está formalmente comprovando o que você está alegando. Exatamente. A materialidade é de suma importância, uma vez que é preciso que tenha o reconhecimento técnico sobre o fato ocorrido, sobre aquele defeito. O que ocorreu de fato? Porque uma vez que o consumidor ele não tem esse conhecimento, ele não tem ciência da realidade desse fato, então vira a palavra dele simplesmente contra a palavra do fornecedor, contra a palavra da empresa fornecedora de energia elétrica. Então, portanto, para endossar o mérito da questão, é preciso que E quando seja acontece alguma técnico, descarga que tenha elétrica, conhecimento. todo mundo fica sem energia, todo mundo liga para lá. Eu, por exemplo, uso muito Isso. aplicativo, porque o Perfeito. aplicativo já fala, olha, previsão de isso. restabelecimento, tal. Isso. Gera normalmente um protocolo. né? Um protocolo. E esse protocolo também serve, olha, aqui, ó, na minha rua falta energia. Esse dia caiu a descarga elétrica, né? Que É o aquilo que eu fato seja elencado ao outro. Já é né, mais, Rui? já é mais uma prova, aquilo, né? é aquilo que eu falei, né? Causa e efeito. Uhum. Isso. O bairro todo, ou grande parte do bairro, ficou sem energia elétrica. A hora que ela retornou, você foi ligar, cadê a geladeira? Não ligou mais. Uhum. Obviamente, o que aconteceu? Foi aquela descarga, né? Foi aquele pico de energia. Exatamente. Uma pergunta para vocês aqui. Eu não sei se já aconteceu no PROCON. Por exemplo, vamos lá. Acontece, você tem um prazo, não deu certo, 90 dias. Aí depois, mais um vício oculto, não resolveu. Já teve algum caso de chegar, porque a gente já vê na televisão, de vez em quando tem gente que tenta resolver, não resolve de jeito nenhum, entra com nada, o cara leva o produto lá, joga lá na porta da loja, igual eu já vi um dia, o cara chegou lá com a geladeira, jogou lá na porta da loja. Sim. Na internet tá cheio disso, o cara já não tem mais paciência, é um tal de ficar enrolando, vamos ver, vamos aguardar, vamos analisar seu produto, e o cara vai sair na coisa. Já vi agora na internet, você pode entrar lá no YouTube lá e falar assim, ó, alguém jogando produto. O cara chega lá, o cara chegou a geladeira, jogou lá na porta da loja, Perfeito. na carroceria. Uhum. Já aconteceu algum caso desse que a pessoa já por fim não resolve de jeito nenhum? O que acontece? Na realidade. Um é joga seguinte, pro outro, o PROCON vai lá e busca a informação, joga para a fornecedora, o fornecedor joga pro cliente. A consideração, a primeira consideração que a gente deve ter é o seguinte: é direito ou não é direito do consumidor, no caso da relação de consumo?
é direito. Se é direito, é preciso buscar o caminho legal para comprovar os fatos. Aí é preciso ter a materialidade, né, Rui? Se esse caso ocorre, por exemplo, se entrou na seara administrativa, que é o PROCON, não resolveu, acionou em juízo, o juízo é o caminho que vai ter aí a solução determinante para o fato, que seja a favor deste consumidor ou não, que seja a favor do fornecedor, o juízo seria a última instância a resolver o fato. O juiz obriga que devolva o produto, Exato. o dinheiro. Se for o direito requerido, se for esse direito requerido. Mas a morosidade é que legal. deixa as pessoas nervosas. É um rito legal, não há que como fugir dele. Não tem como fugir disso. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Né? Mas a paciência também tem limite, né? Exatamente. Mas é aquele negócio, né? É assim que funciona. Não tem outro caminho, né? Ou seja, se não fizer dessa forma, não todo vai ter mundo jeito. chega lá e joga o produto lá e fala, olha, tá errado, tá estragado. Então é o seguinte, Acabou, não há o que procurou fazer. administrativo, procurou a forma administrativa, via PROCON, não conseguiu. Entrou ou no juizado ou na vara. Se caso, por exemplo, vamos dizer que dê ganho de causa, por exemplo, para o fornecedor, cabe recurso, certo? É morosidade, não tem como fugir, A lamentavelmente. empresa, dependendo do produto, vamos colocar um veículo, que é um valor, né, agregado Agora maior. você tem os acessórios, né? O Reclame Aqui, Isso. né? Que aí acaba Printa e coloca na internet pra você acaba, queimar. um produtozinho Você não vai você- resolver não, né? Não vai não, pera aí, entendeu? Ou seja, mas tudo é um direito do consumidor. Me fazer. disseram, eu já até usei desse artifício, usar o Twitter. Antigo Twitter, né? Que Aham. agora é o X. Isso. O pessoal, às vezes, você conversa com a empresa por lá. Eu fiz esse teste com um chip, que eu comprei um chip pro telefone e na hora que eu fui cadastrar lá, a minha menina falou assim, pai, já tem uma pessoa aqui com esse número de WhatsApp. Aí eu falei, mas como assim? Quer dizer, é aquele chip que venceu, ou expirou, aí passa... Aí eu mandei, né, para a telefonia lá através do Twitter, né? Conversei e falei, olha, eu comprei um chip cadastrado, meu CPF, tá tudo certinho. E aí o que aconteceu? Uma outra pessoa estava lá com o chip cadastrado. Quer dizer, aí me falaram lá, olha, assim que você cadastrar o seu WhatsApp, a outra pessoa vai desaparecer. Eu falei, mas eu não quero cadastrar o WhatsApp, eu já tenho um número de WhatsApp, eu quero esse número aqui só para ligação. Não, mas seu cadastro... Eu falei, não quero o WhatsApp, eu quero simplesmente usar o número para ligação, eu já tenho outro número de WhatsApp. Ficou naquela insistência, eu falei assim, olha, eu não quero esse número, porque esse número é de uma pessoa que já existia antes, e vai que essa pessoa é uma pessoa bandido e tal, e daí a pouco ameaça e eu tô com o número da pessoa, né? Eu não quero esse tipo de situação, não. Aí ela falou assim, eu falei... No Twitter dizem que resolve, porque você tem medo de você printar aquela conversa, espalhar na rede, né, e você prejudica a empresa. Aí eu falei, eu quero um número 0 que nunca tenha sido usado. 0. Tem milhões e milhões de combinação de números. Eu falei, eu quero um número que não foi usado por ninguém, 0. Aí me deram um número. Ela falou, então se tiver um número aqui que nunca foi usado, posso fazer a transferência? Pode. Já vou mudar aqui então automaticamente o seu chip, né? Pela telefonia. Foi assim que fizeram. Acaba resolvendo. Porque, igual você falou, não é a parte jurídica, automática, certinha, mas assim, é o tal do Reclame Aqui. É um caminho... Você expõe a empresa, né, para milhares e milhares de pessoas, né? É um caminho coercitivo. Claro, não é o jurídico. Acaba sendo coercitivo, né? E acaba tendo seus perigos da vida aí, né? Vamos supor que você comece a divulgar algo e essa empresa comprove que não é. Não, sim. Nós não estamos dizendo que isso é uma forma de driblar a parte jurídica, legal. É uma forma... No meu caso, funcionou, Não, sim. porque você não consegue ligar, fica a dificuldade. Eu fui lá, bati um papo, resolvi o problema. Não vamos dizer também que todo mundo chega lá e eu vou colocar na rede e me devolve o produto, que às vezes a culpa é sua, não é da empresa. Não vamos generalizar. É o direito do consumidor? Sim. Olha, não fui bem atendido, reclamei, não fui bem atendido pela empresa tal, por causa disso, protocolo tal. Ou seja, se você tiver falando de materialmente... E não está tendo retorno, né? Isso, os protocolo em dia tal, não tive resposta tal. Você está todo garantido, aí não tem problema, você pode divulgar. Você não está recebendo o retorno da empresa para resolver o problema. Você não está denegrindo, você está passando um fato que ocorreu. É diferente de você ampliar algo que você não tem. Eu não falo nada, tem empresa que você manda uma mensagem para os canais de atendimento, você não tem resposta. Sim.
Você manda lá no direct nada, você manda no WhatsApp nada, você manda lá nada. Não respondem. Aí depois que já passou, é difícil. Esse é um tal de atendimento ao cliente. O próprio Procon... Eu tive numa palestra há poucos dias, falaram exatamente isso. Tem alguns fornecedores, alguns fabricantes que têm linha direta com o Procon, né, Gilberto? Isso. Você já vai lá, já manda um e-mail, já responde em questão de... No mesmo dia já te responde. Eles têm 10 dias para poder responder, já responde até no mesmo dia. Vamos resolver logo o problema. Exatamente, isso. São empresas que já têm um nome a zelar, que continua, né? Tem outras empresas, por exemplo, que já não são cadastradas. Tem empresas, por exemplo, que tem um arrobazinho lá, você já fala direto. É um e-mail próprio, específico para aquilo. Para aquele atendimento. Exatamente. Então, Procon... Certo. Tem outros, por exemplo, que você tem que fazer a CIP. Você tem que mandar uma carta, tem que fazer, esperar. E são empresas grandes, às vezes, que não têm esse retorno. Eu, por exemplo, tive problema com o chuveiro, eu contei para você. Pelejei com essa ducha, queimou. Não, aí a menina respondeu uma vez. Pode ir lá no lugar tal, na credenciada, pode trocar resistência. Fui lá e troquei resistência. Não funcionou. Aí eu mandei e-mail de volta. Falei, olha, troquei a resistência conforme solicitado. Na garantia, me deram uma outra resistência e tal. Não funcionou o chuveiro. Até ontem, já deve ter uns 4 meses isso. Nunca mais me deu retorno. Então, quer dizer, empresa, eu não vou falar o nome aqui, mas claro. Empresa, né, de renome conceituada. Então, quer dizer, não tem o feedback, sabe? Não vão até o final do assunto. Olha, vamos fazer o seguinte, você vai ter direito a outra ducha, estava lá garantida. Não tem jeito, não. É difícil, mas enfim, vamos marcar esse assunto para outro dia. Depois nós vamos trazer aqui para a gente evidenciar um pouco sobre a legislação, a regulação dos saques, né? Que é o serviço de atendimento ao cliente, o serviço de atendimento ao consumidor, que é uma legislação específica, regulatória e que dispõe aí as obrigações, os direitos e obrigações inerentes ao consumidor e também ao fornecedor, né, Rui? Importantíssimo que o consumidor ele tenha ciência, tenha conhecimento dessa legislação, porque, na realidade, quem detém o conhecimento detém o poder no bom sentido da palavra. Então, portanto, como você muito bem colocou, muitas vezes uma reclamação em uma mídia social, ela surte um efeito positivo para se resolver um problema. Vamos conversar, né? Não é? Mas é importantíssimo, como eu coloquei aqui, como o Rui colocou, que tenha a materialidade, que tenha aí a segurança do rito legal, né, através de um protocolo, desse número de reclamação, que na realidade, nessa hora enseja que o consumidor dê um conhecimento ao fornecedor sobre o fato, sobre uma situação que trouxe a esse consumidor um prejuízo quanto a um vício, né, no produto, um defeito no produto, e esse protocolo ele tem um valor porque ele é uma chave de um atendimento. Então nós colocamos muitas vezes aqui que é imprescindível que o consumidor anote o protocolo de uma reclamação que é feita, porque ela tem um valor legal, ela tem um respaldo sobre a legislação, inclusive consumerista, ao qual o fornecedor ele enseja aí que tem a responsabilidade de responder e dar uma solução dos fatos. Bora, meninos. Segunda-feira que vem a gente volta com mais um tema importantíssimo aqui no nosso Alô Procon. Opa! Valeu, Gilberto. Boa semana pra ti. Ok, obrigado, Edmilson. Obrigado aí. Obrigado, ao amigo. meu colega Rui. Vamos embora. Semana que vem aí tem mais direito do consumidor. Forte abraço, saúde e bênção para todo mundo. Beleza. Rui, o Procon Câmara, ele agora abre no horário integral, né? Pois é, exatamente. A partir na verdade, começou na sexta-feira, mas a partir de hoje, oficialmente, segunda a sexta, de 8 da manhã às 17 horas. Então agora horário integral mesmo, Horário das 8 às integral, 17. exato. Muito bem, então procure o Rui na rua Domingos Louvertura, ao lado da rodoviária, no Procon Câmara. E a rua Aracaju 42, no bairro Canaã, ao lado do Hospital Municipal, tá lá o Procon, tá lá toda a turma do Gilberto, setor fiscalização e reclamação. Lá tem um horário diferenciado, eu acho que lá é de 8 às 16 horas, né? Às vezes o pessoal pergunta, mas por que até às 16 horas? Porque, na realidade, o horário a partir das 16 horas, quando você vai acionar um canal, né, de atendimento de um fornecedor, já está tumultuado, já tem uma situação ali aonde o que nós buscamos dentro desse período de horário, inclusive, é resolver a situação do consumidor junto à empresa. Beleza, então. A gente se encontra semana que vem, mais um bate-papo
mandem um tema interessante que a gente vai discutir aqui. Opa. Falou, um abraço pra você. Boa semana, Rui. Forte abraço Ok. a todos. Um abraço. Para você ligado à Rádio Câmara 103,5, acompanhou aí mais um Em Pauta e também TV Câmara, canal 11.2 digital.